Olá, vamos a mais reflexões e este é um tema que sempre me preocupou no sentido de ser importante, né? E ocorre muito com muitos de nós, inclusive já ocorreu comigo também. Bom, qual o título que eu coloquei, que é o tema, né? Eu escolhi o seguinte título: Por que há pessoas que pensam que alguém liga para a opinião delas? Como eu já disse, é um tema importante. E, para quem não percebeu, eu acredito que muitos não devem ter percebido, aí tem uma ironia. É um título e um tema ambíguo também. Bom, então, como sempre, vamos por parte. Então, no sentido literal, né? Por que existem pessoas que pensam que a opinião delas importa pra gente, né? Ou seja, por que existem pessoas que pensam que alguém liga para a opinião delas? Na realidade, porque tem gente que liga, né? Há pessoas que ligam para a opinião dos outros. Eu, há muitos anos, né, quando eu era adolescente e até um pouco depois da adolescência, eu ligava para a opinião dos outros. Eu me importava com a opinião dos outros. Mas hoje eu não ligo mais. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Bom, todas as pessoas, cada pessoa, né? Cada pessoa, todas as pessoas são individualidades. Umas são diferentes das outras. Mas nenhum de nós, nenhuma dessas pessoas, ninguém que vive no planeta é perfeito, né? Todos nós temos imperfeições. Mas o ideal seria, né, e eu sou uma das pessoas, acredito que haja outras, sou uma das pessoas que aguarda por esse dia, né, de todas as pessoas colaborarem umas com as outras. Mas isso não é errado. Mas o problema é que há pessoas que querem se intrometer na vida dos outros não para ajudar, mas para ter alguma sensação de domínio, de poder, de estar participando de alguma coisa. Eu sempre digo, né, comece pela própria vida, né? Porque normalmente, pela simples observação, e eu tenho algumas leituras a respeito disso, né? Eu não preciso ser psicólogo para fazer, porque eu sempre digo, né? Uma das coisas que eu já falei, e acredito que até em algum vídeo meu, com o tempo eu percebi cada vez mais que os conhecimentos eles se interrelacionam, né? Então não é e que também, além dos conhecimentos se interrelacionarem, eu sou contra a especialização simples e pura. Por quê? Porque a pessoa que só é especialista ela é muito limitada no conhecimento, né? E a partir do momento que nós ampliamos o nosso conhecimento para áreas diferentes, a nossa análise é diferente. Como a que eu estou fazendo agora. Bom, normalmente pessoas assim que cuidam da vida dos outros podem observar, elas não cuidam da vida delas. A vida delas é caótica. Então, talvez por um impulso de um impulso, uma vontade, talvez de querer participar de alguma coisa da vida de alguém, não sei. Elas vão cuidar da vida dos outros, né? Mas não cuidam da delas.
Então, como eu já disse, né, ao longo do tempo, eu percebi que todos nós temos imperfeições, deficiências. Outra coisa que eu percebi, ninguém, a não ser nós próprios, sabemos exatamente como algo aconteceu, por que aconteceu, se aconteceu, né? E o ensinamento mais importante, aquela pessoa que tenta denegrir a minha imagem, tenta me julgar, né? Isso é importante para cada um, prestem atenção. A pessoa que tenta fazer isso, ela está demonstrando que não é amiga minha, que não é sua amiga. Porque o amigo, a pessoa que é amiga, não julga, compreende, conversa, tenta entender, mas continua sendo amigo. Então, daí vem o que eu costumo dizer: amigos são muito poucos. Eu sempre falo que eu conto nos dedos de uma mão e ainda sobram dedos, né? E, por último, poderíamos ficar falando, né? Mas, por último, uma pessoa que tem um comportamento dessa forma, ela não demonstra ser uma pessoa, além dela não demonstrar ser uma pessoa amiga, ela não demonstra isso. É uma pessoa com quem nós não podemos contar, né? Bom, eu disse que a frase era irônica, ambígua. Então vamos a outra interpretação. Há pessoas que é bom, vou perguntar de outra maneira. É bom que haja pessoas que opinem nas nossas vidas? É bom, mas depende da pessoa. No meu caso, por exemplo, quais são as pessoas que eu gostaria que opinassem na minha vida? Bom, a primeira é a pessoa assim que eu considero, bom, eu costumo dizer, o mestre dos mestres, eu considero Jesus. E, repito aqui, como eu disse várias vezes num vídeo anterior, isso nada tem a ver com religião, tem a ver com conceitos, né? E tem a ver com, não só com conceitos, mas com a prática, a vivência de Jesus. Ele seria um homem que, se viesse dar opinião para mim, se viesse falar comigo, primeiro eu acho que eu nem ia ficar em pé. Eu acho que eu acredito, e olha, eu não sou ritualístico, não sou católico, sou espírita, mas eu acredito que eu ajoelharia perante ele e ficaria bem quieto escutando. Por quê? O poder dos conceitos dele, eu posso falar porque eu já estudei e estudo, e a moral que ele tem, né? Ele foi um homem que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Se alguém tiver dividido a história também, me conte. Então, Jesus possui uma autoridade intelectual e moral a qual eu me submeto. Mas ele nunca veio me criticar. Vou citar outros. O apóstolo Paulo, por exemplo, que eu admiro muito. Quem conhece a vida dele sabe a evolução intelectual e moral dele. Seria uma pessoa que eu também ouviria. Outro, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, que quem conhece a vida dele sabe que ele foi um grande estudioso, um grande educador, né? Leiam a vida dele, né? O mestre dele, que foi Pestalozzi, eu também ouviria. Lembro aqui
de Mahatma Gandhi, que foi um grande homem também, né? E por aí vai, há vários outros, né? Mas estes se destacam para mim, né? Na antiguidade, lembrei agora, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, para citar uma mulher. Eu lembro de Joana d'Arc, né? Que foi uma mulher de valores, né? Então eu escutaria a opinião de pessoas assim. Para terminar o vídeo, a pessoa que quer dar opinião na vida dos outros, seja melhor que esse outro. Não fale só por falar, porque senão passa vergonha. E além de passar vergonha, perde um amigo. Bom, por que eu falei disso? Isso é importante, eu falo sobre isso nos meus livros e e-books. De uma certa forma, sim. E uma afirmação, outra afirmação que eu posso fazer é que o estudo de temas variados, né, e a reflexão sobre esses temas influi muito, está diretamente ligada à nossa formação, ao jeito de ser, ao jeito de pensar, ao jeito de agir, né? Então a vida, ela não é tão simples quanto parece. Ela pode não ser tão difícil se as pessoas refletirem e viverem da maneira que deve ser feito. Como deve ser feito? Nós deveríamos viver em sociedade, como sociedades antigas exemplificaram, né? Mas as pessoas esqueceram disso, né? Sociedades antigas viviam em sociedade e nós não. Deveríamos. Então, pensem bem. O primeiro ensinamento: cada um deve cuidar da própria vida. E se quiser ajudar, que é muito bom, prepare-se primeiro. Porque a primeira maneira de ajudar é exemplificar aquilo que se ensina. Termino este vídeo por aqui. Até o próximo. Obrigado.